Oferecimento Brahma Chopp. Pensou cerveja, pediu Brahma. A cerveja número 1. E Vectra, uma nova categoria. Vectra é você. Pessoal, olha aí, boa noite, super especial, tá tudo caindo aqui, gente, que coisa. É sempre assim, quando eu vou gravar, pera um pouquinho, alô? Como é que é? Você vai naquele casamento? Pera um pouquinho, essa minha secretária, como é na chata. O que é, Maria Luísa? Você vai no casamento? Mas, Maria Luísa, eu tô gravando a cabeça. Desculpa, eu não sabia, desculpe. Tá bom, a próxima vez você me avisa se vai ter cabeça ou não. Você ouviu? Pai, eu não tô sabendo se tá sem cabeça. Então, pera... Avisaram, não tô sabendo, me desculpe. Pede desculpa 3 vezes. Desculpe. Agora você tá no ar. Manda um abraço pro teu marido que tá te ouvindo. Manda um abraço pro Celso agora. 1, 2, 3, manda. Um beijo, Celso. É beijo, não é abraço. Ok, deixa eu trabalhar, tchau. Apareceu o áudio, o pessoal ouviu? Ok, esta é a minha vida. Eu sou assim, tô trabalhando na cabeça, toca a televisão. Daqui a pouco é capaz de tocar o meu direto aqui, a minha mulher. E assim vai, e assim caminha a humanidade. Bom, uma noite com vocês, mais um perfil, mais um início de semana, segunda-feira fantástica. Cheio de coisa pra vocês aqui, ó. Seguinte, vocês vão ter oportunidade de conhecer uma empresa fantástica chamada Vetor Zero na área de computação gráfica. A computação gráfica é muito importante. Vocês lembram aquele comercial do Banista, que a notinha começa a voar, começa a andar? Pois a gente vai mostrar como, de certa forma, foi feito esse efeito especial. Uma matéria super importante sobre computação gráfica na propaganda. Ainda hoje também festival de 1 minuto com participação de publicitários. Você vai saber exatamente o que é esse festival de 1 minuto. E ainda também aqui no perfil da propaganda, uma entrevista com Alexandre Gama e Marcelo Serpa, que atualmente são diretores da Almap BBDO, uma das maiores agências de publicidade do Brasil, ok? Bom, é isso aí, a gente vai para um rápido comercial, porque rápido comercial não, direto, né? Já direto? Computação gráfica? Computação gráfica com vocês, vamos conferir. Aqui no Brasil, a computação gráfica tem sido utilizada muito em publicidade, em propaganda, nos comerciais da televisão. Você quer saber exatamente o que os brasileiros estão fazendo ou não? Você vai conhecer agora, mesmo porque nós estamos aqui na Vetor Zero, que é considerada uma das maiores empresas na área de computação gráfica, reconhecida no Brasil inteiro pelos publicitários e, atenção, com direito a prêmios lá fora, o Festival de Cannes. Mas a gente vai contar daqui a pouco o que a Vetor Zero faz. Antes eu vou mostrar o que eles estão fazendo, o que eles fizeram. Olha só esse astronauta. Vamos conferir. Eu estou aqui com o Sérgio e com o Alceu. Eles são proprietários da Vetor Zero. Quanto tempo existe, Alceu, a Vetor Zero? Existe há uns 7 anos, mais ou menos. A gente começou no começo de 86, trabalhando com um micro, pequenininho, caseiro, tal, Amiga, fazendo animações bem simples para vídeo institucional, coisa 2D, plana ainda e tal.
Mas tinha um trabalho legalzinho, a gente foi melhorando, foi evoluindo de sistema. A formação é técnica ou publicitária? Não, é artística. É artística. Eu fiz escola de artes plásticas e trabalhei muito tempo como ilustrador e fazendo efeitos especiais. Existem outras empresas de computação gráfica no Brasil, você é uma delas. Como é que está a computação gráfica em termos de propaganda? Olha, existem outras empresas, mas são poucas as empresas que conseguem sobreviver nesse mercado, porque é um mercado meio canibalesco, assim, entendeu? Existe pouco trabalho, assim, pouca demanda pelo trabalho e o capital que gira nessa... É difícil sustentar uma empresa, tá, com a quantidade de trabalho que existe aqui. A maioria dos trabalhos seus são comerciais de televisão? Sim, sim. É o mercado que a gente está mais sintonizado, mais afinado. Sérgio, a tua área é específica criação ou não? Ou também tudo? Vocês fazem em conjunto? Como é que funciona? É uma dupla? Porque é o Alceu e Valença, podia ser, né? Não, o Alceu é o animador-chefe aqui da Vetor Zero. E eu diria que mais ou menos eu sou um diretor de produção aqui. Eu faço de tudo um pouco. Tá? Atendimento também? Não, a gente tem uma pessoa que cuida só do atendimento. Você está nervoso porque eu estou vendo que você está para sair aí daqui a pouquinho, estou vendo que tem um cliente novo aí. Não tem, a gente tem uma filmagem que está durando alguns dias, é um filme que vai ter muitos efeitos. E a qualquer momento eu estou sendo chamado para acompanhar a filmagem. Bom, tomara que você fique por aqui mais alguns segundos. Fica pra gente, custa caro você produzir um comercial em computação gráfica? Olha, não exatamente. Eu diria que é uma forma de produção que tem custos compatíveis com a média da produção publicitária de alto nível aqui, tá? No geral, é mais barato você fazer um comercial em computação gráfica do que você fazer uma produção sofisticada diretamente em cinema. Olha, como o assunto é televisão, a gente está colocando em algumas imagens. Olha, essa daí é a imagem da manchete, que vocês obviamente já conhecem. Olha, essa outra já é da Jovem Pan, né, que foi criada pela Jovem Pan, que está sendo veiculado em cinema, né? Você tem mais alguma específica que você queria falar? Bem, eu acho que vocês já viram o comercial do Banespa, da Notinha, que foi um comercial que foi bem marcante, porque Olha que bonito. Foi uma mistura de imagens ao vivo com computação gráfica, em que a computação gráfica ela tem um papel de, na verdade, não estar aparecendo como computação gráfica, não se denuncia. Na verdade, é um efeito especial que permitiu que a criação da agência fosse executada. Olha, vou fazer o seguinte, a gente vai tentar explicar para vocês de uma maneira muito simples como é que funciona a computação gráfica, né? Olha, novamente essas imagens, tá vendo só essa notinha se mexendo? Pois é, só que a inflação já comeu ela pela metade. Em todo caso, eu vou pedir para apagarem as luzes. Por favor, ao toque de 5 segundos, apague a luz. Eu falei 5, você tocou no 6. Fala, velho, podia fazer o perfil nessa penumbra, né? Perfil sexo. Bom, estou aqui com o computador, né? Primeiro, eu queria que eu vou pedir para que o Camargo aproxime aqui a nossa câmera nessa tela e queria que você falasse aos poucos aqui como é que funciona isso. Tá legal. Bom, isso aqui é uma visão esquemática, só que você precisa me deixar alcançar o mouse aqui. Isso é uma visão esquemática de como eu tenho meu estúdio. A gente em computação gráfica trabalha em 3 dimensões, ou seja... Cadê a notinha? A notinha tá ali. A notinha tá aqui, ó. É isso aqui. É a notinha, tá? Isso aqui é o meu estúdio visto de frente. Isso aqui é praticamente uma cópia da imagem filmada, tá? Abre um pouquinho, Camargo. Abre um pouquinho, só para ver. Aqui, olha. Eu estou com o estúdio visto de cima e aqui visto de lado. Então lá na filmagem, por exemplo, tem um banquinho onde ela está sentada descansando. Isso aqui é uma reprodução daquele banquinho, que serve apenas para receber a sombra. Porque se eu aplicasse a nota em cima do filme simplesmente, ela não casaria direito, não ficaria uma coisa... crível, né? Uma coisa verossímil. Como é que a notinha se mexe? Então, fecha a notinha agora, o Camargo. Aí. A gente construiu várias posições diferentes da notinha e a gente vai mudando de uma para outra. Olha aqui. Ela vai respirando, ofegante, tá? E aí ela levanta e sai correndo. Aqui eu estou fazendo um display em câmera lenta. Tá? Isso aqui é o que a gente usa para se referenciar quando está criando a animação, para ver se a animação está boa. Aí você põe em cima, a notinha aí em cima. Não, isso aqui, a nota é carimbada em cima desse objeto aqui, tá? Mas só quando você faz a execução final da imagem, a arte final da imagem. Ela pode agachar agora, abaixar, como não? Não, para isso eu teria que construir um outro objeto que tivesse ela agachada, etc e tal. Faz ela normalmente agora, no time correto dela. Tá, eu vou dar o display aqui em tempo real, tá? Da filmagem. Exato. É assim que ela se comporta na TV, tá? De novo, olha lá.
Isso aqui a gente chama de line test, serve para a gente se referenciar se a animação tá boa ou não. Por aqui eu posso modificar qualquer uma das posições, colocar mais para frente, mais para trás e tal, mudar a posição de câmera. Quer ver? Eu vou fazer isso aqui, não foi feito no filme, mas eu vou fazer para você ver. Dá para abrir um pouquinho? Abre um pouquinho aí, camarada. Olha, esse negocinho verde aqui, deixa eu ver se dá para ver, é a minha câmera, eu estou vendo ela de cima. Se eu mexer nela, a imagem que está aqui na câmera muda, tá vendo? Como se fosse no estúdio. Então eu posso ver essa nota andando de vários ângulos diferentes. Então, funciona como câmera mesmo. como câmera de estúdio. Por isso que a computação gráfica é muito mais parecida com cinema do que com animação tradicional. Olha, agora eu vou mudar o ponto de vista e ver a mesma animação com a notinha de costas. Tá vendo? Olha lá. Olha, mesma Olha, coisa. a mesma fecha um pouquinho, Camargo. Olha lá, repete. Olha lá. O banquinho, levantou e saiu correndo. Bom, a gente continua aqui falando de computação gráfica e agora eu vou mostrar um outro comercial que eu considero, eu particularmente falando, considero uma obra-prima que o Vetor Zero fez. Eu não sei se você concorda comigo, mas foi um dos grandes trabalhos de vocês. Na verdade é um dos trabalhos que a gente mais gosta realmente. O trabalho onde o nosso esforço realmente fica evidente, aparece. Este é o universo da revista Super Interessante. Super Interessante. A revista para quem quer saber mais de tudo. Bom, seu, esse comercial é fantástico. Eu queria novamente pedir para o Camargo fechar a câmera. Você vai explicar para a gente como é que funciona a parte do rosto desse incrível astronauta. Tá. Isso aqui, quando a gente viu o material da notinha, a gente estava vendo o módulo de animação, tá? Esse aqui é o módulo de escultura, é onde a gente cria os objetos. Pode virar. Esse astronauta aqui foi feito a partir da fotografia de um amigo nosso, que a gente achou que tinha, vamos dizer, cara de astronauta russo. Então a gente fotografou ele com linhas pintadas no rosto, colocou a fotografia aqui, uma de frente e uma de lado, e foi construindo. Não existe esse negócio de você pegar uma fotografia e transferir direto para o computador, tá? Porque aí você não pode rodar, como eu estou rodando aqui, a imagem. Para isso, a gente tem que fazer uma escultura do astronauta. Pega a imagem de costas? Não, geralmente não é preciso. Nesse caso não seria necessário, tá? Mas no caso de eu ter que mostrar um detalhe, seria. Então a gente foi construindo a partir da foto, quadradinho por quadradinho desse aqui. Olha, um por um, e pegando da imagem plana, vendo de frente, e puxando ela nessa direção, na direção das 3 dimensões. Posso virar qualquer um deles. Eu posso chamar esse aqui para frente, e aí você tem um detalhe. Depois é feito um ajuste fino. Então esse tipo de trabalho, onde a gente cria os atores das nossas animações, é praticamente um trabalho de escultura. Tá? E a gente vê essa grade de linhas aqui, que a gente chama de wireframe, como referência. Depois disso, a gente pode transformá-la numa imagem, olha lá, concreta, tá? E pode ainda aperfeiçoar o display para ficar mais bonitinho. Aqui já tem uma cara mais humana. A partir daí vem uma outra fase do trabalho, que é você atribuir... Não, essa outra fase. Não, isso é um processo mais lento, tá? Seria atribuir materiais para esse negócio. Então eu pego e desenvolvo uma textura de pele. A gente levou dias tentando acertar. Tem detalhes ali, é impressionante. Tem detalhes. Você tem que fazer a boca, o contorno da linha da boca, as narinas. O olho teve que ser reconstruído cuidadosamente, porque a gente ia partir do meio da íris dele e sair com a câmera, né? É um tipo de movimento que não é possível no filme convencional, tá? Então, a partir daqui, a gente começa a pintar o astronauta, colocar rugas, colocar as imperfeições da pele, iluminar. Você pode pôr o rosto de qualquer pessoa conhecida aí. Sim. Isso custa um certo trabalho. A gente teria que ter todo o trabalho de escultura dessa pessoa, mas é possível colocar qualquer rosto aí. Bom, olha só, nós mostramos então um pouco o perfil da propaganda, mais ou menos, quer dizer, curtas palavras, como é que são produzidos esses comerciais utilizando computação gráfica. Só por último, eu disse no começo que a Vetor Zero ganhou também um leão, que foi o leão de... Foi o leão de bronze em Cannes, que é uma produção da Vetor Zero da 0512, que é um produtor de cinema, para Standard. Maravilha. Bom, tá tudo bem? Faltou mais alguma coisa? Não, só posso agora parabenizar vocês, porque afinal de contas é um trabalho muito bonito. Parabéns, então, senhor. Eu agradeço bastante e espero que o pessoal de propaganda continue criando coisas bonitas para que a gente possa fazer coisas bonitas, né? E olha, eu vou contar para você, a propaganda no Brasil está cada vez mais crescente. Não é só no eixo Rio-São Paulo, não. Eu já estive em Curitiba, Minas, e as pessoas lá estão realmente, os publicitários estão com criações incríveis. Ué, vocês já sabem onde procurar, eventualmente, onde fazer os seus comerciais, ok? E por último, eu vou colocar, então, o leão de bronze
Para quem não sabe, o Festival de Cannes é considerado o Oscar da propaganda mundial. São inscritos mais de 3.000 filmes e cada um na sua categoria recebe o prêmio. Então tem o Leão de Ouro, Leão de Prata e Leão de Bronze. E com isso a gente encerra o perfil da propaganda, o quadro sobre computação gráfica. Vamos conferir o comercial, parabéns a vocês e eu continuo aqui com propaganda. Para quem você prefere doar seus órgãos? Doe seus órgãos, senão a terra há de comer. A gente retorna aqui com o perfil e agora o Adonis Alonso, nosso super repórter Zé Bonitinho, ele vai falar com alguns publicitários que participaram do Festival de 1 Minuto, um festival muito interessante. Eu faço questão que vocês conheçam o que é o Festival de 1 Minuto. Adonis, é com você. Em sua terceira versão, o Festival do Minuto conseguiu realmente ser internacional. Neste ano, são 900 e tantos trabalhos, sendo que 32 países competem. O Festival do Minuto também é uma grande oportunidade para que os cineastas façam seu caminho de volta, ou seja, eles saem no cinema, televisão, comerciais e é uma chance aqui de mostrar seu trabalho na tela grande. Paula, qual é a importância desse evento para os diretores de comerciais? Eu acho que pra gente é sempre uma oportunidade de poder manusear a linguagem. Deixa eu me explicar um pouquinho melhor, Adonis. Por exemplo, em publicidade a gente já tem uma linguagem estabelecida, tanto em fotografia como em ritmo. Muitas vezes, pelo que você tem que contar e o produto que você tem que mostrar. Por exemplo, você pegar aquele maço de Marlboro ali, tem que ter rigidamente essa cor de vermelho, esse branco... Opa, tô ali. Esse branco e tal. Quando você tem uma peça como o curta-metragem, onde você pode trabalhar com liberdade, com coisas que estão dentro da sua cabeça, você pode usar a sua experiência publicitária, né, de estar manuseando sempre essas ferramentas do cinema, que é câmera, cenário, atores, que é uma coisa que você exercita o ano inteiro, e exercitar para contar alguma coisa de você. E onde você não tem alguns policies que existem em publicidade. Então o festival acho que é muito bom para a gente poder exercitar coisas além do cinema publicitário. Mas você acha que os publicitários levam vantagem pelo poder da síntese, pela experiência de contar histórias em 30 segundos? Isso com certeza. Eles até pela experiência, né? Você faz isso o ano inteiro, fazendo filmes de 1 minuto, de 30 e tal. Colocar uma ideia em 1 minuto nunca foi uma dificuldade. Para mim é muito mais difícil colocá-la em 10, em 15 ou em 20, que é o que eu estou me exercitando. Por exemplo, esse curta originalmente tem 2 minutos e meio e ele tem uma outra versão em 1 minuto. Ele não chega a ser uma redução, que é o que a gente faz em comercial. Ele tem uma outra versão em 1 minuto que foi eu coloquei no festival aqui. Mas ele está competindo, por exemplo, no Festival de Nova York, que aliás somos shortlist no New York Festival. Recebi isso ontem. Mas lá ele está competindo com a versão de 2 minutos e meio. Quando você assiste o seu 1 minuto, em comparação com 1 minuto feito por algum cineasta, você vê alguma diferença? Eu acho que é a diferença autoral, né? É a diferença do que cada um quer contar ou quer botar para fora. Porque quando você fala de um trabalho particular, acho que entra muito a personalidade da pessoa. Você pega o filme do Marquinhos, ele é uma grande brincadeira deliciosa, ele é um cara que veio de videoclipe. Você pega o filme do Carlos, tem tudo a ver com a personalidade dele, que ele é um cara muito preocupado com o social e tal, e ele fala do neonazismo. Você pega a minha, eu sou uma romântica inveterada, né? Eu falo da separação de um casal. Então conta pra gente como é que surgiu a ideia de fazer o Déjeuner du Matin. O Déjeuner é assim, é até legal. Eu estou procurando um tema para curta-metragem, eu já tinha dito isso para você há mais de 2 anos. Como era o primeiro, eu queria fazer uma história simples, curtinha e simples. E achar o simples nem sempre é fácil, para mim demorou 2 anos. E ele caiu no meu colo, assim, sem querer. Eu estava em Cannes e uma amiga minha me deu um livro de presente do Jacques Prévert, de poemas do Jacques Prévert. E quando eu abri livro de poemas, você abre página qualquer, né? Quando eu abri o livro, tinha o Déjeuner du Matin, que é um dos poemas mais famosos do Jacques Prévert, assim, as pessoas conhecem muito.
E a hora que eu comecei a ler o poema, veio o filme inteiro na minha cabeça. Aí aquelas coisas alucinantes, já liguei pro meu produtor da França e falei assim, olha, se prepara, vamos voltar, temos que filmar, descobri o tema que a gente tem que filmar. E foi isso, voltei, quando eu voltei do Festival de Cannes, 2 semanas depois eu estava rodando o filme. Il a mis les cafés dans la tasse. Il a mis les laits dans la tasse du café. Il a mis les sucres dans les cafés au lait. Avec la petite cuillère, il a tourné. Il a bu le café au lait et il a reposé la tasse, sans me parler. Il a allumé une cigarette, il a fait des rondes avec la fumée, il a mis les cendres dans le cendrier, sans me parler, sans me regarder. Il s'est levé. Il a mis son chapeau sur sa tête. Il a mis son manteau de pluie, parce qu'il pleuvait. Et il est parti, sous la pluie, sans une parole, sans me regarder. Et moi, j'ai pris ma tête dans ma main et j'ai pleuré. Carlos, o teu filme chocou a plateia? Eu não sei se chocou a plateia porque eu não tive a chance de estar aqui nessa plateia quando ele foi apresentado pela primeira vez. Eu sei o que as pessoas me falaram, várias pessoas me falaram que ele foi super bem recebido. Soube que no início algumas pessoas chegaram a rir, porque o filme no início ele tenta mostrar que o nazismo era uma coisa bonita, porque o nazismo tinha um trabalho de direção de arte extremamente rebuscado para impressionar de fato as pessoas. Então eu procuro meio deixar na dúvida de propósito no início do filme se é uma coisa a favor ou contra. Quer dizer, eu não julgo os fatos, eu coloco a direção de arte bonita, eu coloco aquelas mulheres felizes, estendendo a mão para Hitler, tentando com isso fazer com que a pessoa que assista se coloque um pouco no lugar dela. Não eram só monstros que gostavam do monstro, né? E aí o filme começa a virar, né? E começa a mostrar que tudo aquilo existia para aquilo que as pessoas iriam a seguir. E eu acho que esses risos iniciais se devem a essa postura, a essa montagem. E eu sei, pelo que me disseram, depois ele foi bastante bem recebido, né? Eu acho até que isso não é um mérito, metade desse mérito, pelo menos metade, deve ser ao próprio assunto tratado e ao enfoque dado a esse assunto. Um filme feito com imagens, ele dá tanto trabalho quanto uma filmagem normal? Olha, eu acho que na verdade não existe filme fácil, sabe? Filme fácil é o filme mal feito. É que nem você tem aquele poema do Oswald de Andrade que chama-se Amor, Humor. Aí a gente fala, puxa, que poema fácil de fazer, né? Quer dizer, será que é fácil? Então eu acho que um filme trabalhado com stock shot como esse tem as suas dificuldades, que no caso são você transformar uma estupenda ideia como essa em realidade. Chega um briefing para mim que fala sobre cenas de nazismo com a música Unforgettable ao fundo e no final o New Nazism vira No Nazism, tal. Quer dizer, você lê o filme, você fala, isso é genial, maravilhoso. Agora, você achar imagens no Brasil que sustentem uma realização de 60 segundos e que emocionem as pessoas, isso é uma tarefa que você, quando você começa, você não sabe o quão árdua será. Você se emocionou quando viu as imagens recolhidas? Olha, eu tenho um pouco sangue de barata, viu? Eu já vi bastante coisa na vida, assim, meu barra, então eu não fiquei especialmente emocionado. Muitas pessoas, quer dizer, eu virei 5 noites
montando esse filme. Eu acho que posso falar tranquilamente em mais de 50 horas só de montagem, porque eu montava um trecho, ia para casa, dormia, voltava, trabalhava, chegava à noite, olhava aquilo que eu tinha montado, chamava um monte de pessoas para ver o que elas achavam, porque o filme não é para mim. Uma coisa que rolou foi um grande respeito à alma das pessoas que sofreram a mão do nazismo, conforme eu fui trabalhando. Então eu trabalhei com muito respeito, com muito cuidado, né? Não querendo fazer um comercial ou um filme para ganhar prêmio. Não, antes de mais nada, existe um recado político muito importante nesse momento. Agora, a dificuldade principal nisso aí é você está no fio da navalha, você pode ficar piegas, você pode chocar demais. Até confesso aqui que numa primeira montagem eu achei que já estava muito pesada, e o próprio Alexandre falou que não, que tem. Ele perguntou: você tem cenas mais fortes ainda? Eu falei: sim, então coloque essas cenas, e eu coloquei a pedido dele. Para você, qual é a diferença fundamental de ver esse trabalho concorrer num festival de comerciais em Cannes, onde ele foi inclusive finalista, e ver a exibição aqui no festival de minuto de cinema? Olha, tem algumas diferenças. A primeira é que lá é um festival extremamente importante para a carreira do diretor publicitário, e então é uma vitrine para o mundo. Você só ser finalista em Cannes já é uma coisa importante no Brasil, em qualquer lugar do mundo. E você está trabalhando com uma plateia extremamente especial e especialista. Agora, você num festival de 1 minuto, você já não vai mais ser cobrado se isso está dentro do briefing, sabe? Se está sendo bem usado para o seu cliente. A coisa está sendo julgada enquanto ideia, e enquanto se emociona ou não. Então aqui vale tudo, aqui vale só imagem sem ideia, vale só ideia sem imagem. Quer dizer, qualquer coisa que emocione vai estar sendo legal. Eu acho que a coisa do Festival do Minuto é a melhor coisa que existe para o Brasil hoje em dia, tão falido, né, decrépito culturalmente, para que a geração sedenta de cinema consiga dinheiro para fazer alguma coisa que pode ser um embrião de um longa-metragem no futuro. Marquinhos, cinema, televisão ou publicidade? Onde o diretor se sente melhor? Olha, no cinema. no cinema, com certeza. Aqui no meio das cadeiras, com a tela grande na frente. Essa é a origem de todo mundo? Acho que sim, acho que basicamente, embora, sei lá, eu tenha começado minha carreira propriamente dita fazendo curtas-metragens e projetos para exibição em teatro, né, em exibição teatral, assim, é lógico que é uma longa distância, entendeu, para você percorrer, comparado à televisão. A televisão está muito mais imediata, né? A televisão é sastraz, acabou. Foi lá, filmou, selecionou, montou, está no ar. Mas você não acha que a própria necessidade do mercado de trazer os cineastas para a publicidade faz um
uma propaganda mais criativa e mais bem elaborada no Brasil? Eu acho que sim, acho que basicamente o cinema publicitário brasileiro, sabe, dispõe aí de inúmeros profissionais que são basicamente, sabe, os melhores cineastas do Brasil, eu consideraria, entendeu? Eles têm um talento incrível e estão aplicando esse talento na direção de comerciais e de publicidade, mas eu não sou partidário daquele tabu de que profissionais de publicidade não podem realizar grandes longas metragens, assim como, sei lá, vamos citar o Adrian Lyne, o próprio Ridley Scott, quer dizer, esse pessoal todo nasceu na publicidade, né? Você vê o resultado dos caras hoje nas grandes telas, é fantástico. Em plena Europa, em pleno Estados Unidos, os diretores de cinema estão fazendo comerciais. Quais são os seus diretores favoritos lá fora? Olha, eu basicamente gosto muito do Ridley Scott, acho ele assim, tipo, ao concurso, em alguns casos, assim, eu conheço muitas realizações publicitárias dele, acho muito bom. Eu tenho visto alguns trabalhos também do David Lynch, que sabe, ele faz parte da Propaganda Films. Ele realmente é um talento, assim, para mexer com o bizarro, com o sensacionalismo, mas coisas que, no fundo, é como se diz, né? Quer dizer, todo mundo, se você for abrir o armário de alguém, tem uma coisa de esquisito lá dentro. Então, eu acho que ele mexe com esse tipo de coisa. Marquinhos, no Festival de Cannes, você esteve lá esse ano, não teve? O que mais chamou a sua atenção? O que mudou mais na publicidade ou no cinema mundial? Olha, o que mais chamou minha atenção foi um filme do diretor hindu Tarzan, da Spot Films. Esse filme para Smirnoff, eu acho que vamos dizer assim, ele juntou em uma peça publicitária cinematografia, direção de arte, efeito especial, bom gosto e mensagem. Eu acho que esse é o filme completo. Você que tem experiência de MTV, o videoclipe é uma junção de tudo isso que você aprendeu? Cinema, televisão, publicidade? O videoclipe é uma peça promocional para as bandas, né? Quer dizer, ele tem um caráter absolutamente de marketing e de promoção, ele é uma peça publicitária no final, ele carrega consigo, né, uma intenção final, certo? Então eu acho que é uma peça conceitual. Basicamente isso. O seu filme aqui no festival parece que ele começou em Nova York, é isso? Como é que é essa história? Foi. O leilão, ele nasceu de um brainstorm com o Ivano Leão Cavallo, que é um dos diretores de promo da MTV. Ele basicamente teve uma série de art breaks que a gente desenvolveu numa determinada época com a intenção de colocá-los no ar aqui no Brasil. Mas que por motivos de custos, para a realização, eles acabaram ficando guardados na gaveta. Finaliza esse último bloco do programa falando com dois grandes publicitários. O Alexandre Gama e o Marcelo Serpa são dois grandes criadores que o mercado publicitário todo conhece. Eu particularmente tenho um grande carinho, um grande respeito, uma grande admiração por essa dupla fantástica, Batman e Robin, mais conhecido como Mimi e Cocó. É como o Chitãozinho e Chororó, entendeu? Quer dizer, os dois estão sempre ali, ó, atacando de dupla.
E eles foram conversar, quer dizer, o Armando entrevistou essa dupla e vocês vão conhecer um pouco a história, como é possível um publicitário que, de certa forma, começaram as suas carreiras distintas em lugares separados, se encontraram numa única agência, fizeram grandes campanhas, ganharam milhares de prêmios, milhares foi bom, né? Ganharam algumas dezenas de prêmios e depois foram convidados a serem acionistas de uma das maiores agências de publicidade do país, que é a Almap, ok? A gente vai pedir que o Armando entreviste essa dupla fantástica, é uma homenagem que o perfil presta a vocês dois, ao nosso querido Marcelo e o nosso querido Alexandre, que realmente são duas pessoas que merecem todo o nosso carinho e nosso respeito. Armando, é com você, vem de lá com essa dupla Batman e Robin, vamos lá. Perfil Propaganda está na Almap BBDO, uma agência que vem sendo muito falada ultimamente. A bem da verdade, a Almap é falada há 40 anos, que é a sua idade. Mas nos últimos meses, exatamente nos últimos 4 meses, a Almap BBDO tem ocupado muito as manchetes dos jornais e revistas da área. E uma grande responsabilidade por isso cabe a essa dupla que está aqui comigo hoje, o Alexandre Gama e o Marcelo Serpa. Primeiro com o Alexandre. Alexandre, conta um pouco sobre esses 4 meses da Almap BBDO. Bom, primeiro são 4 meses, parecem 4 anos, né, de tal demanda de trabalho que a gente está atendendo por parte dos clientes. Mas são 4 meses que, por causa disso também, acho que a agência não tem do que reclamar. A gente tem estado diretamente envolvido com os clientes, tem atendido cada vez mais a demanda nos lançamentos das campanhas. A gente tem tido a felicidade, agora muito recente, de ter ganho 2 contas, a conta da Apple e a conta do Bradesco Seguros, uma concorrência com 2 outras agências do mercado. E acho que a parte Almap, a parte brasileira da Almap BBDO, está fazendo, acho que a sua parte. A parte internacional, por outro lado, acho que também vai bem a BBDO, né? A BBDO, que é um dos grupos mais sérios e um dos maiores grupos de agências de propaganda do mundo. Ela foi citada agora na última revista Fortune como sendo uma dessas agências onde a estrutura não matou a criatividade. Então acho que esse casamento Almap, reformulação 4 meses, e BBDO, manutenção, tem sido muito feliz e acho que a gente vai dar os próximos meses muito fortes também. Ale, isso aí é um ritmo alucinante, né? Então, muito trabalho, né? Vamos mostrar uma parte desse trabalho de vocês, né? Vamos usar 3 comerciais do Danap e depois você vai comentá-los, tá ok? Vamos lá. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e... A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e... A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e... A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e... Tome uma atitude, tome danado! Eu sempre gostei de voleibol, mas o meu pai achava que eu ia dar mais certo como advogado. O pai também se engana, não é, pai? Tome uma atitude, tome danado! Este é um lembrete para os pais que adoram aquela maravilhosa cerveja. Não esquecerem que seus filhos adoram Danap. Pais, tomem uma atitude. Não esqueçam o Danap dos seus filhos. Esses 3 comerciais que nós vimos aí são os comerciais de Danap, fazem parte de uma campanha com 5 comerciais, né? Mas mais do que serem 3 ou serem 5 comerciais, eu acho que o que a gente conseguiu construir, o que a gente fez para a Danap com essa campanha, foi dar uma remodelada, uma revolucionada na linguagem de comunicação do produto com o público dele, que é o público jovem. O público jovem no Brasil é um público que eu sempre costumo dizer que é um público que está de passagem, né? Ele não tá parado esperando você achar, ele está sempre a caminho de alguma coisa. Um dia eles gostam de Michael Jackson, no outro eles preferem Bon Jovi. Então
Então é esse tipo de consumidor multifacetado que produtos como Danap e produtos que mexem com teenagers tem que enfrentar. Então a comunicação dele também tem que ser multifacetada. Por isso sim comerciais, e eu acho que eles estão dando uma mexida muito grande no mercado, né? Agora, Ale, nós vamos conversar com o Marcelo, né? Marcelo, fala também você um pouco sobre os 4 meses da nova Almap. São 4 meses, como o Alexandre mesmo falou, de muito trabalho, tá? São noites viradas, são fins de semana com a equipe toda aí. E tem uma hora que você cansa, mas você acaba sendo dependente disso, porque você agora é dono de uma agência, tá? Você tem a parte acionária do negócio, então você começa a perceber. É a primeira vez que vocês são donos de uma agência? Donos é a primeira vez, tá? Donos realmente é a primeira vez. Então, quando você percebe que realmente o negócio está na tua mão, que você tem... E é uma responsabilidade muito grande. Você, como criador, às vezes, você é um pouco mimado. Você fica sob um guarda-chuva muito grande, você só se preocupa com o filme, com o anúncio. E se você quer crescer realmente dentro desse mercado, não como profissional, mas dentro do mercado, você quer ter um espaço seu, você tem que ser responsável não só pelo filme, como pelo anúncio, como pelo negócio do cliente. E você é um outro tipo de maturidade. Eu acho que acaba sendo uma escala para algumas pessoas, que é consequência disso. Marcelo, vamos mostrar um pouco também do trabalho, né, para você comentar. E nós temos aí 2 comerciais da Volkswagen. Vamos ver os comerciais, depois o Marcelo comenta. Vamos lá. Depois de tentativas italianas, americanas e até russas de substituir o Fusca, finalmente conseguiram um carro com a mesma resistência, a mesma economia e o mesmo carisma do Fusca. Fusca 94, o sucessor do Fusca. A álcool e a gasolina. Este é o Gol, o Voyage e a Paraty 94, agora com direção hidráulica. Esta é Dona Kátia, Dona Renata e Dona Silvia, reprovadas mais de 10 vezes no exame de baliza da autoescola. Gol, Voyage e Paraty 94, agora com direção hidráulica opcional. Porque piloto de fogão é a mãe. Bom, vocês acabaram de ver, tem o comercial do Fusca. Ele é um comercial de 2, de uma campanha que a gente fez de outdoor, anúncio de revista, e foi nosso primeiro trabalho na agência. Quer dizer, foi uma coisa fascinante, porque você entra numa agência completamente nova, com uma situação pessoal nova, você é dono de uma agência, do tamanho de uma Almap, junto com o Alex Perissinotto como sócio, com uma história de propaganda muito grande, e também em cima de um carro específico, que é o Fusca. E o primeiro desafio é fazer uma campanha de lançamento do Fusca, relançamento. Então foi uma delícia, nós fizemos um monte de materiais, e um desses filmes é esse que vocês acabaram de ver, que foi um filme muito gostoso de fazer, feito pela Flávia Moraes. Marcelo, antes do outro, né? Antes do outro. Falando no Fusca, há muito noticiário na imprensa que, de repente, a aceitação do Fusca está um pouquinho devagar. É verdade isso? Como é que a fábrica reage a isso, a essas notícias? A fábrica acaba ficando um pouco chateada, porque isso não é bem verdade. O Fusca tem mais de 2.000 carros vendidos, ele tem apenas 700 carros em estoque, quer dizer, distribuído pelas 700 agências, revendedoras Volkswagen, quer dizer, dá um carro por revenda. Então não é bem verdade. Se você for, lógico, você pegar um Fusca aqui no Jardins e for procurar numa revenda Volkswagen, você está vendendo Fusca, o cara vai dizer que não está vendendo, mas o público não é do Jardins. Então acho que há uma certa manipulação de dados aí que não é tão verdadeiro. Se você for para o Ribeirão Preto ou para o interior de Goiás, está vendendo Fusca, porque lá é o público. Ou seja, o número que você citou aí é o que estava sendo esperado pela fábrica, é isso? Exatamente. Está dentro do objetivo, né? Agora fala da campanha 94. Na linha 94, nós tínhamos vários filmes, um deles é esse que vocês acabaram de ver, das mulheres. Você tinha uma linha de carros da Volkswagen, que é a Paraty, o Gol e o Voyage, que como diferencial tinha direção hidráulica. Então você fazer um comercial onde você mostrasse isso de uma maneira muito clara. Tá, aí o Ale teve a brilhante ideia de fazer as mulheres dirigirem um comercial machista ao contrário, quer dizer, você acaba fazendo uma gozação em cima de todo esse preconceito que tem no mercado, de mulher não saber dirigir e tudo. Então, eu acho que foi um comercial maravilhoso e fez um maior sucesso pra gente. Então, agora nós vamos ver um comercial do maior banco privado do Brasil, que é o Bradesco. Nós vamos passar o comercial e depois o Ale é quem vai falar sobre ele, tá? Vamos ao comercial. A Bradesco Previdência está lançando o plano de pai para filho. Com ele, na falta do pai, o filho tem uma renda mensal garantida até completar 24 anos, sem nenhum comprovante escolar. E se o pai não faltar, o dinheiro aplicado poderá ser resgatado no final do plano.
Plano de pai para filho, um produto da Bradesco Previdência. Eu acho que é um comercial que confirma aquilo que eu acredito que propaganda deva ser, né? Propaganda é adequação. E acho que esse comercial, ele achou o tom exato de comunicar um produto talvez muito difícil de vender, que é um plano que prevê a ausência do pai e garante a educação do filho nesse caso. Então acho que o comercial tem uma linguagem super elegante, emocional e consegue vender o produto sem criar talvez um problema de rejeição com a mensagem, se não fosse tratado na medida certa, né? Então é um comercial que eu acho que tem o mérito de trabalhar com uma dificuldade inerente ao produto e resolver isso bem. Você acha que esse tipo de dificuldade com esse comercial, que tem também mídia gráfica, né? Com esse comercial, essa dificuldade foi superada, é isso? Porque é dificílimo vender seguro, né? É difícil, cada vez mais essa dificuldade vai ser maior, porque é um mercado que está se desregulamentando, então a gente vai ter competitividade de produto nesse setor. Eu acho que esse comercial consegue isso porque, como eu te disse, ele toca no tom exato de comunicação. Hugo Boss. Perfil oferecimento Brahma Chopp. Pensou cerveja, pediu Brahma, a cerveja número 1. E Vectra, uma nova categoria. Vectra é você.